Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. De antemão, tributamos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor. E se você concorda? Muito bem, glória a Deus. Podem sentar. Vamos meditar nessa noite numa passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 20. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão nos seus lares, nos acompanhando através da rede social. Que Deus os abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavra do Senhor Jesus. Jesus disse que a gente deveria ensinar a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite nós vamos fazer aqui algumas questões sobre nossa vida como cristão. Longe de mim de querer avaliar a vida de ninguém. Quando eu venho, quando qualquer pregador vem pregar, o primeiro é ele, que já meditou, que já sabe o que é que vai dizer, que já está com a mensagem preparada, ele já passou já pela experiência daquele texto, daquele contexto que ele vai falar. E, nesse momento, eu peço a Deus em oração, que Ele tenha misericórdia de mim, como cristão. Que Ele tenha misericórdia de mim. Quando você ouvir essa mensagem, aí você também tira suas conclusões. Quero fazer uma pergunta para todos vocês, que é claro que eu já sei a resposta. Eu sou cristão? Essa pergunta todos nós vamos fazer, cada um para si mesmo. Eu sou cristão? Claro que sim. Pelo menos é o que nós entendemos. Pelo menos é o que nós achamos. E eu não estou aqui para questionar a vida de ninguém. Agora, vem outra pergunta em seguida. Eu sou seguidor de Cristo? E essa pergunta, ser seguidor de Cristo, já complica mais um pouquinho. Porque eu dizer que sou cristão é fácil. É simples. Eu creio em Jesus, então me declaro cristão. Você crê em Jesus e se declara cristão. Agora, eu sou seguidor de Cristo, aí já é uma maior responsabilidade. Ser seguidor de Cristo é procurar praticar os seus ensinamentos. Você, procuramos praticar os ensinamentos de Jesus? Aí agora vem uma maior questão. Por isso que Jesus, nesse texto, ele disse que os discípulos deveriam ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus mandou, Jesus determinou, ficou escrito que a gente deveria guardar todas as coisas que ele, Jesus, ordenou. Quando eu fiz a oração, é porque eu fui questionado por Deus, pela sua palavra, a respeito do que nós vamos estudar, meditar nesta noite. Vamos fazer um teste. Vamos fazer uma prova. E no final desse teste, e no final desta prova, você vai dar sua nota a você mesmo. Eu vou dar a nota a mim mesmo. Cada um vai fazer a sua avaliação. Cada um vai fazer a sua avaliação. Vamos começar pela resposta de Jesus, feita por um escriba. Escriba é o responsável, na época, era o responsável por ler, por interpretar as leis dos judeus. Era também encarregado de escrever aquilo que eles ditavam, ou copiava os textos, os manuscritos. Então, alguém preparado, chamado de escriba, chega para Jesus e lhe faz uma pergunta. Essa pergunta que aquele homem fez para Jesus, a resposta que Jesus vai dar é o que a gente vai meditar nesta noite. Marcos capítulo 12, versículo 28. Escuta com carinho a pergunta feita por este escriba a Jesus. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas,
Tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? A pergunta foi feita pelo escriba a Jesus. Se nós somos cristãos e a gente não conhece ou não pratica o principal dos mandamentos, precisamos rever, precisamos questionar esse tipo de cristianismo que estamos vivendo. A pergunta foi feita a Jesus por alguém na época preparado: qual o principal dos mandamentos? Foi esta a pergunta que foi feita a Jesus. Se alguém nos indaga em qualquer lugar, na nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossos colegas, ou até na rua, alguém chega para você, como cristão, como seguidor de Cristo, como aquele que procura guardar os ensinamentos de Jesus, e lhe faz essa pergunta para você: qual resposta você vai dar? Tem que ser a resposta que Jesus deu, não pode ser outra resposta. Tem que ser aquilo que Jesus nos ensinou. Portanto, o escriba fez a seguinte pergunta para Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus responde a partir do versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhes o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro, senão ele. Eu não tenho dúvida que nós, cristãos, também concordamos com esta resposta de Jesus. Nós, como cristãos, concordamos com esta resposta de Jesus, que o principal dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, como disse Jesus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diante desta resposta dada por Jesus, um certo homem, intérprete da lei, faz a seguinte pergunta a Jesus. Jesus, no seu ministério, ele foi indagado muitas vezes. E eu também não tenho dúvida que nós, como cristãos, somos indagados muitas vezes. Muitos nos perguntam muitas coisas e a gente tem que ter respostas. E para poder a gente ter respostas, a gente tem que conhecer os ensinamentos de Jesus. E não só conhecer, mas também pôr em prática. Um certo intérprete chega para Jesus e lhe faz a seguinte pergunta. Essa agora está lá em Lucas 10, 29. Está ligado ao mesmo assunto. Lucas 10, 29. Assim está escrito: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Nós vimos que Jesus responde àquele escriba, na primeira pergunta, que o principal dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse outro intérprete pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Se alguém perguntar a você quem é o seu próximo, talvez você diga: minha esposa, meu esposo, meus filhos, meus pais, os irmãos na igreja na qual eu faço parte.
Talvez você dê suas respostas de acordo com o que você acha, pensa, imagina. Mas qual foi a resposta de Jesus para aquele intérprete da lei? Senhor, quem é o meu próximo? Jesus, nessa resposta, ele narra uma história, ele constrói uma história para ficar bem claro para aquele intérprete quem é o seu próximo, e ficou registrado para que a gente também soubéssemos quem é o nosso próximo, o qual nós devemos amar. Presta atenção. Versículo 30 em diante, Jesus narra a história respondendo para aquele homem. Diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto, semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo o homem ferido, passou de largo. Um sacerdote, um representante de Deus, naquela época. Se você não sabe, nós, os cristãos, somos declarados por Deus como sacerdócio santo, nós os cristãos.